أتينا إليك نلتمس وجهك ربنا ندعوك. Deus seja louvado. Amém. No estudo anterior, nós vimos alguns simbolismos do candelabro, como a vara de Arão, o candelabro em si e o simbolismo em sua interpretação, tendo a origem como o Pai, gerado o Filho e continuidade o Espírito Santo. O botão ou broto representa o Deus Pai, que é o começo ou origem de todas as coisas. A flor representa o Filho de Deus, que foi esmagado como uma flor, exalando um suave perfume. A taça em formato de amêndoa representa o Espírito Santo enviado pelo Pai, para que seu povo possa produzir frutos. Temos assim a plenitude da divindade formando essa tríplice aliança ou unidade. A amendoeira é a primeira árvore a brotar na Palestina. Já referenciava Jeremias no capítulo 1, versículo 11 e 12. A cada ano, ela traz a mensagem da vida vencendo a morte. A vara de Arão traz essa mesma mensagem. Estava viva, depois morreu, para então ressuscitar, trazendo um botão, flores e o fruto da amêndoa. Esta tríplice unidade presente na vara de Arão indica que ele recebeu sua unção e seu cargo no ministério sacerdotal da parte de Deus em favor de Israel. O ornamento da vara de Arão é agora tomado por Deus como ornamento para o candelabro, expressando ou representando a mesma verdade do Senhor Jesus Cristo. Todas essas coisas evidenciam o fato de que a igreja, ou seja, o candelabro, deve estar à altura do padrão divino na pessoa de Jesus Cristo, a vara de Deus, nosso sumo sacerdote. Referências: Isaías 11, 1, Apocalipse 1, 16 e versículo 17. Outro aspecto interessante do candelabro é a verdade revelada através da combinação de números relacionados a ele. Todos os números mencionados nas Escrituras têm um significado, e o candelabro está repleto de números. Vou apresentar a seguir um breve comentário sobre alguns desses números. Vimos uma única peça de ouro. O número 1 é símbolo de unidade, de singularidade, de unanimidade, de uma só igreja. Hebreus 12, 11, 13 ou João 17. 3 botões. O número 3 simboliza a divindade, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Esses 3 botões sustentavam os 7 braços do candelabro, formando uma base sólida. Isto é um símbolo da verdade encontrada no fato de que Deus é o firme fundamento e aquele que sustenta a igreja. Mateus 28, 19 e 20. 7 lâmpadas. O número 7 simboliza plenitude, totalidade e perfeição. Sobre os 7 braços havia 7 lâmpadas acesas com fogo.
Essas 7 lâmpadas simbolizam os 7 espíritos que estão sobre o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Isso também se aplica à igreja, que é o seu corpo. Havia 7 lâmpadas, mas apenas uma luz. Há 7 espíritos, porém um só espírito. O número 7 também é bastante significativo em outras passagens bíblicas. Vamos dar exemplos. Primeiro, há uma unidade nos 7 elementos de Éfesos 4, versículo 4 ao 6. E segundo, existem 7 princípios na doutrina cristã. Pode analisar Hebreus 6, versículo 1 e 2. 9 ornamentos. O número 9 é uma característica dos braços do candelabro. Em cada um dos 6 braços procedentes do candelabro havia 3 taças, 3 botões e 3 flores. Cada braço tinha 9 ornamentos ao todo. O número 9 é o número do Espírito Santo na igreja. Existem 9 frutos do Espírito. É bom que veja referências em Gálatas 5, versículo 22 ao 24. E há também 9 dons do Espírito. Confirma isso em 1 Coríntios 12, versículo 1 e 2. 12 símbolos. No pedestal do candelabro havia 4 grupos de taças, botões e flores, perfazendo um total de 12. O número 12 representa a autoridade plena apostólica. Existem muitos outros exemplos nas Escrituras que confirmam este pensamento, como os 12 pães na mesa da presença, os 12 fundamentos da cidade de Deus, as 12 pedras no peitoral do sumo sacerdote, as 12 tribos de Israel e até mesmo os 12 apóstolos do Cordeiro. 66. Somando-se o número de taças, botões e flores do pedestal e dos 6 braços, temos como resultado o total de livros da Bíblia, ou seja, 66. Havia 3 grupos de taças, botões e flores nos 3 braços de cada lado do candelabro. Se nós adicionarmos os 12 do pedestal, temos um total de 39, o que nos leva ao número de livros do Antigo Testamento. Lembra que na introdução ao blog Verbos Eternos eu exemplifiquei o simbolismo dos 66 livros. Assim, os demais braços totalizam 27, correspondendo aos 27 livros do Novo Testamento. A soma total é 66. Foi do agrado de Deus nos dar uma palavra em 66 livros, reunidos em uma só Bíblia. Leia Salmo 119, versículo 105. O candelabro nos recorda que precisamos da luz do Espírito Santo para iluminar esses 66 livros para a igreja. O número 6 é também o símbolo do homem. Foi no 6º dia que o homem foi criado. O livro de Deus é formado por 66 livros, sendo o único livro da luz divina para o homem. A Bíblia é a palavra de Deus para o homem perdido. Os 66 ornamentos do candelabro não eram separados, mas confeccionados em uma única peça de ouro. Da mesma forma, a Bíblia é composta de 66 livros unificados pelo Espírito e pela mente de Deus em um único livro. A Bíblia toda é a essência da obra de Deus. Jesus
ensinou a respeito da unidade das Escrituras, mencionando que toda palavra testemunha sobre ele. Há muitas referências. São Lucas 24, versículo 27, Hebreus 10, 5, 9, João 5, 39, 47. Enfim, é por isso que professamos, cremos em toda a Escritura, tendo-a como infalível palavra de Deus. Vejamos, tudo feito de ouro puro e batido. O candelabro foi feito em uma única peça de ouro. O conceito de inteireza e unidade é visto em todo o tabernáculo. Houve apenas um tabernáculo de Moisés, um tabernáculo de Davi e um templo de Salomão. E todos indicavam o caminho para o homem se aproximar de Deus. Há somente um caminho para o homem se aproximar de Deus, disponível a toda a humanidade. Pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. É o que diz 1 Timóteo 2, versículo 5. Há somente um grande sumo sacerdote. Neemias 7, 89, e veja também livro de João 14, 1 ao 6. Há somente um sacrifício pelo pecado. Esta unidade em Cristo permanece em seu corpo, a igreja. Jesus orou para que eles pudessem ser um, para que o mundo pudesse crer. Só há uma igreja aos olhos de Deus. Há somente um tabernáculo, um templo, um pão, um corpo e uma igreja. Faça-lhe também 7 lâmpadas e coloque-as nele para que iluminem a frente dele. Embora fossem 7 lâmpadas com 7 luzes, como diz Tiago 1,17, Deus é o Pai das luzes, elas eram mencionadas como uma lâmpada ou uma luz. As 7 lâmpadas representam uma luz ou um testemunho. Essa luz expressa a ideia de constante unidade de testemunho. A visão do candelabro nos faz lembrar um arco-íris, onde vemos 7 cores em um único arco. Vejamos, o propósito do candelabro era iluminar. Ele fornecia luz ao santuário. Esta função envolvia os seguintes aspectos. Primeiro, o candelabro deveria iluminar o lugar santo. O candelabro era a única luz no lugar santo. O lugar santo, como veremos mais adiante, media 10 por 10 por 20 côvados, totalizando 2.000 côvados cúbicos. Do mesmo modo, Cristo e sua igreja representa a única luz nesses 2.000 anos da dispensação do Espírito. Pode ver Mateus 5,14, Lucas 1, versículo 78, Filipenses 2, 15, enfim. Não havia luz natural dentro do santuário. O candelabro deveria permanecer aceso diante do Senhor. Nossa luz deve brilhar diante do Senhor e diante do mundo. O candelabro deveria iluminar a mesa dos pães da presença e o altar do incenso. Deveria iluminar a área ao seu redor. Em outras palavras, ele deveria iluminar a si mesmo e aos seus ornamentos. Da mesma forma, o Espírito ilumina os 66 livros da Bíblia, trazendo luz para a palavra. Todo o serviço prestado ao Senhor pelo sacerdote era realizado à luz do candelabro.
Apocalipse 1, 6, 1 Pedro 2, do 5 ao 9, são boas referências. O candelabro era aceso divinamente, ou seja, pela soberania divina, mas se mantinha aceso pelo suprimento diário de óleo de oliva. Responsabilidade de quem? Do homem. Isto pode ser visto quando a coluna de fogo deixou o Monte Sinai e veio habitar sobre a tampa da arca, aspergida com sangue. O fogo divino partiu da glória e queimou o sacrifício no altar de bronze, acendendo o fogo que deveria arder constantemente e nunca se apagar. Deste fogo divinamente aceso foram levadas brasas de fogo para o altar de ouro do incenso e para acender o candelabro de ouro. Assim como o candelabro, a Igreja de Deus foi acesa pela chama divina e soberana no dia de Pentecostes, quando línguas como de fogo apareceram em demonstração visível sobre os 120 discípulos no cenáculo. Atos 2, 1 ao 4. Cabe a cada cristão receber continuamente o suprimento do azeite divino, o Espírito Santo, para conservar sua lâmpada e sempre brilhando diante do Senhor. Um sétimo ponto, nós vamos observar no próximo estudo, onde diz: tragam azeite puro de oliva batida para as lâmpadas, para que fiquem sempre acesas. Deus ilumine o seu estudo e vos dê conhecimento na verdade, que é Cristo, a plenitude, a luz que ilumina o mundo e que vive e reina para sempre. Até lá, fique com Deus.